A paz, queridos, a paz, nação, somos um. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida. Quero convidar você a ler uma palavra conosco aqui dentro dessa gravação em vídeo para edificação da sua vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Eu espero que você esteja bem, a sua família esteja bem e oremos para que não falte nada nesses dias, que nenhuma mortandade atinja você, sua casa, e que nós saímos sem grandes sequelas dessa pandemia. Quero convidar você a ler um texto comigo, nós seremos breves, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus chama Moisés para libertar o povo hebreu do Egito. E quando ele chama Moisés, ele diz para Moisés: eu vou libertar o povo do Egito e vou te chamar para isso, mas primeiramente eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus promete uma coisa boa, avisando que uma coisa ruim iria acontecer. Moisés não entende muitas vezes o que Deus está dizendo. Mas a intenção de Deus era com que o coração duro de Faraó, Deus pudesse mostrar as suas maravilhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O deserto é lugar de maravilhas. O deserto onde os corações estão mais duros, menos tementes a Deus, são os lugares em que Deus manifesta as suas maravilhas. O coração duro de Faraó foi uma permissão de Deus. Como alguns líderes mundiais hoje se esqueceram de Deus, algumas nações se esqueceram com seus corações endurecidos, Deus até permite certos tipos de coisas para que nós entremos no deserto, para que os seus sinais sejam manifestos. E dentre essas 10 pragas, os mais velhos morriam, os primogênitos morriam, os filhos mais velhos. Os filhos mais velhos eram o trunfo dos egípcios, principalmente de Faraó, porque eles seriam os futuros faraós. Eles eram os príncipes da época. Agora o povo hebreu não poderia pagar por um erro do coração duro de Faraó. Então eles perguntaram para Moisés: como é que nós vamos nos proteger disso? Moisés disse: vocês vão entrar dentro da casa de vocês, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e quando a morte passar à meia-noite, aquele que tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da sua porta não será atingido. Quem é o cordeiro? Quem é o sangue do cordeiro? João Batista disse: Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Se você tiver o sangue do Cordeiro nas suas portas, você está protegido. Onde se proteger? Dentro de casa. Entra no quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto. Deus talvez esteja esvaziando igrejas lotadas de pessoas vazias.
para em casas vazias encher a igreja. Deus está nos ensinando a orar dentro de casa, a ler a Bíblia dentro de casa, a louvar dentro de casa, não só na presença de pessoas. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele está próximo do contrito e quebrantado de coração. Muitas pessoas pensam que o Salmo 91 foi escrito por Davi, mas não foi, foi escrito por Moisés. E lá ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Tem muito a ver com esse texto. E quando eles passavam o sangue nos umbrais da porta, esse gesto, esse movimento era muito parecido com o sinal de cruz. Onde se proteger? Dentro de casa. Entre no quarto, feche a porta. Por isso se originou a palavra Páscoa, que não tem nada a ver com coelho, mas significa pular acima da marca, que vem do hebraico penar, saltar por cima da marca. Nós seremos protegidos quando a morte chegar, porque o sangue do Cordeiro nos protegerá. Se o salário do pecado é a morte, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A morte não pode nos atingir. Deus não te colocou dentro de casa para você morrer espiritualmente, mas para que você pudesse ter intimidade com Ele, para que você pudesse aprender a orar sozinho, ler sozinho, cantar sozinho. Não esperar um culto para fazer isso, mas prestar um culto, uma devocional, você e Deus. Tem muitas coincidências aqui. O fato deles ficarem dentro de casa, disso acontecer na Páscoa, da morte dos mais velhos. Nós estamos muito próximos da Páscoa, dos corações duros das lideranças mundiais. O propósito de Deus com esses sinais era amolecer o coração de Faraó e mostrar ao povo os seus sinais. E libertar o povo da escravidão, para cumprir uma promessa que ele havia feito há 430 anos atrás. Deus queria mostrar os seus sinais e prodígios. Deus queria mostrar que Ele ainda era Deus. Quem estava salvo? Aqueles que tinham sangue do Cordeiro. Quem estava salvo? Aqueles que estavam dentro de casa. O povo então sai do Egito. O Faraó liberta o povo porque ele é atingido diretamente. Deus dá as tábuas da lei para Moisés no monte. Moisés desce, o povo está adorando um bezerro. Moisés quebra as tábuas da lei. Porque Deus tem ciúmes do povo. O povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído dele. Às vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu da gente. As palavras, os costumes, os vícios continuam na gente. Por isso que ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus. Deus está tirando a gente do mundo.
está nos colocando dentro de casa para que nós conheçamos a verdade. Depois que nós a conhecermos, então Ele vai nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquela época, quando Deus falava com o povo, haviam trovões, e era uma voz muito forte. O povo disse para Moisés: Moisés, não permita que Deus fale mais com a gente, a sua voz nos faz ter medo, nós temos medo de morrer. E é o que acontece muitas vezes hoje. Nós não queremos que Deus fale nas igrejas, que Deus implante as suas leis, imprima as suas leis para nós. Nós queremos que os homens falem aquilo que nós queremos ouvir. Palavras doces, palavras leves, palavras de autoajuda. Nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Mas no nosso quarto, dentro das nossas casas, na nossa intimidade, não há como o homem falar. Nós aprendemos a nos comunicar com Deus, a ouvir a sua voz, não dependendo de profetas, de pregadores apenas, mas ter uma intimidade de sermos amigos de Deus. O povo não queria ouvir a voz de Deus, só queria ouvir a voz de Moisés, porque o povo tinha medo. Como Adão sentiu medo. Por que Adão sentiu medo? Porque se sentiu nu. Porque estava descoberto espiritualmente. Ele teve medo da voz de Deus. Quando nós fazemos algo que Deus não quer, nós temos medo de orar, medo de nos comunicarmos com Ele, com o filho quando apronta e não olha nos olhos do seu pai. Adão teve medo de Deus e se escondeu. Deus está nos escondendo. Voltando aos tempos da natureza adâmica. Mas o pecado de Adão não impediu que Deus falasse com ele. No final do dia, Deus se reapresenta novamente e fala com Adão, porque ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus chama Moisés lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 18, e dá um redirecionamento ao povo, à nação de Israel. Deus coloca os pingos nos is, a nação nos trilhos. Porque uma libertação que duraria 11 dias, levaram 40 anos. Olha 40 aí. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejua por 40 dias no deserto. Um dos maiores medos da nossa nação não é somente a pandemia, a contaminação, mas o medo da fome, do desemprego, da quebra da economia mundial. Mas sempre onde há deserto, onde há crise, há também sinais e maravilhas de Deus. E os sinais seguirão aos que creem. Sabe quanto tempo Moisés ficou no monte para que Deus pudesse falar com ele? 40 dias. Sabe quanto tempo Jesus ficou no deserto depois de jejuar? 40 dias. Sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca depois que Deus destrói todo o planeta com água? 40 dias e 40 noites. Nós estamos em quarentena para que no final de tudo isso Deus liberte o seu povo.
Quarentena não é algo novo para Deus. Quando o povo sai do Egito, então eles passam pelo Mar Vermelho. Deus batiza mais de 2 milhões de hebreus. Havia um outro caminho, mas Deus queria o arrependimento, queria a conversão. Queria que depois daqueles sinais, daquelas maravilhas, houvesse um divisor de águas. Deus está mandando dizer a você, a nós, somos um. Haverá um divisor de águas entre essa pandemia, entre o antes e o depois. Deus está mudando a sua igreja, está mudando nossas orações, nossos comportamentos, nossa empatia como seres humanos. Seremos outra nação, seremos outro mundo. Eu li na internet que até a camada de ozônio está se restaurando sozinha devido à diminuição dos gases poluentes. Haverá uma mudança de consciência, de coração, de mentalidade, de comportamento, de fé. Muitas pessoas que estavam afastadas voltarão. Ele diz no texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ele está dizendo para nós, para os cristãos, para aqueles que dizem crentes, para aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem evangélicos, aqueles que se dizem crentes, aqueles que são do mundo gospel. Se vocês que se chamam pelo meu nome, que dizem que são meus, se vocês se humilharem, Deus quer humilhação agora. Deus quer arrependimento, reconhecimento do seu senhorio. Deus está realinhando as coisas, colocando Ele em primeiro lugar. Dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu me lembro que Jesus estava na casa de Lázaro, e Marta questiona porque Maria está sentada aos seus pés enquanto ele prega, dizendo, corrija minha irmã porque eu tenho que fazer tudo, e ela fica aos seus pés, e ele diz, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele estava dizendo para ela, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós podemos agora fazer? Passar álcool em gel nas mãos, ficar dentro de casa e orar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e o emprego será acrescentado, a saúde será acrescentada, a medicina e a cura científica será acrescentada. Os mantimentos serão acrescentados. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu estou realinhando as coisas. E ele diz, se esse povo orar, se esse povo falar com Deus, se esse povo se voltar-se a se comunicar comigo e ter uma intimidade de novo, e buscar a minha face, eu quero que o povo me busque a face. Eu não quero que o povo busque os bens, resultados, bênçãos materiais, vitórias sobre os seus inimigos. Mas eu quero e tenho saudade que o povo busque a minha face. Há quanto tempo nós não estamos indo à igreja só para buscar a face de Deus? E ele diz, e se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos,
E arrependimento não é um pedido de desculpa, mas é cair em si. A Bíblia diz que quando o filho pródigo sai de dentro da casa do seu pai e ele começa a comer as bolotas de porco, ele cai em si. Primeiro ele cai na lama, cai no pecado, depois ele cai em si. Não haverá mudança se nós não cairmos em si. Não adianta ninguém dizer o que é certo e o que é errado. Deus está nos deixando sozinhos para que a nossa consciência fale mais alto. Para que nós aprendamos a ter a nossa própria crença, nosso próprio arrependimento. E ele diz por final: se o meu povo se converter, ele está falando de uma mudança radical de caminho. A nossa adoração vai ser diferente, nossa leitura será diferente, nossas palavras serão diferentes, nossas vestimentas serão diferentes, nosso culto será diferente. Ele quer que nós deixemos apenas de ouvir, mas sejamos praticantes, mudar radicalmente de postura, mudar radicalmente de práticas. Então, se nós fizermos tudo isso, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face dele, nos arrepender e nos converter, então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. A nossa terra está doente há muito tempo, mas não havia entrado nas nossas casas ainda. E as duas áreas que nós colocamos como Deus e prioritárias na nossa vida, que é a parte da economia e da saúde, duas áreas vitais, foram atingidas para que Deus fosse colocado em primeiro lugar, para que nós voltássemos a sermos dependentes dele. Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Isso vai passar. Depois da Páscoa, teremos tempos de alegria. Mas 40 dias exige paciência. O salmista Davi escreve o Salmo 40 e ele diz: esperei com paciência, olha o 40 aí, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É engraçado quando alguém fica internado no hospital, o seu título passa a ser de paciente. Tenha paciência até que você seja curado. O salmista Davi no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa paciência deve ser gerada, deve ser aguardada com humilhação, com oração, com arrependimento e com conversão. Esses são os remédios durante os 40 dias para que nós sejamos curados de corpo, alma e espírito. 40 dias exige paciência. Você não aguenta mais ficar dentro de casa, você não sabe mais o que fazer, está entediado. Mas quantas vezes você reclamou para Deus que não tinha tempo de orar? Não tinha tempo para sua família? Não tinha tempo para descansar? Porque estava muito ocupado? Deus está te dando tempo agora. E nós não estamos tendo paciência.
Não estamos acostumados com tanto tempo. Use esse tempo para orar. Use esse tempo para ler a palavra. Use esse tempo para louvar. Use esse tempo para cultuar a Deus. Deus está te dando um tempo que você sempre lançou no rosto de Deus que não tinha. Porque estava muito ocupado com a faculdade, com o trabalho, com seus compromissos. E agora Deus está nos dando tempo. Deus parou o mundo para que houvesse humilhação. Deus parou o mundo para que houvessem orações. Deus parou o mundo para que a sua face fosse buscada, para que houvessem arrependimentos, conversões, para que nós não cultuássemos apenas dentro da igreja, mas dentro de nossos lares, mostrando que a casa de Deus não é somente aquela construída por mãos de homens, mas Deus está nos transformando de novo em casa de Deus, com o coração contrito, quebrantado. Ele diz: melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque é lá que se tornam sinceros os corações dos homens. E Davi disse: a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E ele ora no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, dá-me de volta a alegria da tua salvação. Estamos trancados dentro de casa para nos reencontrarmos novamente, para termos um encontro com Deus. Deus está nos libertando do Egito de novo. E talvez a promessa que Ele tenha feito a você não foi a mesma de Abraão, mas aquilo que foi dito por Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Na sequência, eu quero orar com você e vou colocar um Salmo 40 aqui, e você vai ver quão atual é esse salmo, quão atual esse salmo nos dias de hoje. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esta pregação, por este vídeo, por esta palavra que o Senhor nos deu mais uma vez. Oramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos mais velhos, pelos adultos. Oramos pela economia do mundo, do país. Oramos pelas igrejas, pelos pastores, pelos membros, pelos obreiros, por todos aqueles, Pai, que tem medo de que esse tempo venha gerar um esfriamento espiritual, mas muito pelo contrário, isso vai nos aproximar mais de Deus. Isso vai nos trazer mais para perto, trazendo intimidade. Nós queremos orar por todas as crianças, por todos os países, pela Itália, pela Espanha, pelos Estados Unidos, pelo Brasil. Que o Senhor venha guardar, cuidar, proteger de todo mal, Senhor, e livrar, como diz no Salmo 91. Guarda-nos, proteja-nos, guia-nos pelo caminho da justiça e nos dai paciência. Que nós venhamos nos humilhar, orar, buscar a Tua face, nos arrependermos, para que possamos ouvir a Tua voz. Deus está baixando o volume do mundo, para que a Sua voz fale mais alto dentro de nossas casas. Nós te agradecemos em nome do Cordeiro de Deus,
Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Terça-feira eu volto com um áudio para você. E hoje à meia-noite nós continuamos orando pelo nosso país, pelo nosso planeta. E já está dando resultados, né? Nós já temos notícias positivas. E eu creio que são as orações do povo. Deus te abençoe. Fique na paz. Levante sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde hoje e para todo sempre. Todos aqueles que creem, digam amém. Amém? Deus abençoe, fica na paz e não se esqueça, somos um.